Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos, para nossa leitura bíblica. Vamos ler hoje agora no livro de Hebreus. Pegue sua Bíblia junto comigo e vamos fazer esse estudo juntos para que Deus fale conosco através da sua palavra. E vamos ver, o que esse livro de Hebreus é um livro que foi escrito por cartas, que Paulo, escreveu aos Hebreus. Nós vamos ler o que Paulo estava passando por esse povo e essa leitura desse, talvez você fale assim, mas Paulo estava escrevendo para os hebreus. Não, ele estava escrevendo para os hebreus, mas também, ficou aí esse legado para nós hoje obedecermos a palavra de Deus. Ele está instruindo o povo de Hebreus e também está nos instruindo, continua, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não era só para aquele tempo, para aquele povo dos hebreus. Para você ter uma ideia, como a palavra de Deus ela se renova o tempo todo. A palavra de Deus ela sempre, ela não é escrita, ela não foi escrita para um povo, como tem muitas pessoas falam assim, essa palavra foi escrita para aquele povo daquela época. Não, é impressionante quando você lê a palavra de Deus, ela se renova a todo tempo. Então, cada vez que você lê a Bíblia, ela está sempre te renovando no espiritual. Por quê? Porque Deus é o único. Deus é Deus. Deus sabe das coisas. Então, nós somos criaturas. Deus é o Criador e nós somos criatura. Então você acha que o Criador vai falar uma coisa só para aquela criatura ali, uma criaturazinha? Não, se ele criou o universo, se ele criou tudo, então ele vai falar conforme a nossa necessidade, o que nós precisamos. E essa palavra, a Bíblia, ela está viva. A própria Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz o tempo todo. Então venha comigo, pega a sua Bíblia. Por que eu peço para você pegar a tua Bíblia? Irmãos, é muito sério o que eu vou falar agora com você. Eu já falei em vídeos passados, mas eu vou falar eu sempre quero repetir na mesma tecla, porque para advertir você, seus filhos, sua família a andar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, conforme os ensinamentos bíblicos. O que está acontecendo hoje, na atualidade, por causa da modernidade, por causa da facilidade de você conseguir todas as coisas por meio de um aparelho, de um aparelho celular, ou no internet, ou do computador, ou notebook, enfim, não importa o instrumento que você está usando para entrar no Google. O que está acontecendo, irmãos? A Bíblia está sendo toda revisada, toda distorcida. Para você ter uma ideia, é muito sério o que está acontecendo. Então, se você é dessas pessoas que amam facilidade, porque é muito fácil, Você clica, principalmente hoje para os jovens, na modernidade. E para falar isso, eles acham até que é bonito, que é normal, que é chique, Você pegar o seu telefone e clicar em 2 cliques, você já tem a mensagem que você quer, para transmitir ao povo. É uma coisa assim, eu já vi isso muitas, tá assim, é corriqueiro. Você vai nas igrejas, ninguém mais leva a Bíblia, leva o celular, é mais fácil. E isso é o perigo. O perigo tá aí. É esse aparelhinho que está levando muita gente ao inferno. Por que eu digo isso? Quando você for abrir o seu celular e pegar alguma referência na Bíblia, você pega a sua Bíblia atual, aquela antiga, a antiga, e dá uma olhada, ver se está convergindo as duas, se está batendo, igualando a mesma linguagem. Porque hoje a modernidade, a inteligência artificial está distorcendo as palavras para que as pessoas venham compreender que, não, tá certo o que eu estou fazendo, tá tudo certo, tá tudo bem, eu não estou pecando, eu estou fazendo coisas certas, eu estou fazendo coisas conforme a Bíblia. Para você ter uma noção, eu vou te mostrar. Pegue o seu telefone agora aí e entre no Google. Vamos lá no Google, eu vou fazer isso com você, eu já tenho feito em outros vídeos, quero fazer porque eu quero alertar as pessoas a respeito do que está acontecendo, e as pessoas estão dormindo,
pegue aí a sua Bíblia e procura. Pegue sua Bíblia e procura os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, eu creio que é em Êxodo 20. E isso, lá em Êxodo 20. E pega a sua Bíblia e pega também os 10 mandamentos pela inteligência artificial no Google. E olha o que você vai ver. Olha aqui. Eu vou te mostrar aqui na tela para vocês verem os 10 mandamentos que pela inteligência artificial. Olha lá. Talvez você fale assim, eu não estou vendo nada errado. Eles mudam as palavras. Tá vendo? Tá ouvindo? Olha, eles mudam as palavras. Tudo tá errado. Olha lá, guardar domingos e festas. Olha lá, os 10 mandamentos são um conjunto de regras dadas a Deus, a Moisés, que estão escritas na Bíblia em Êxodo 20. Até aí tá tudo certo. Mas olha lá, quando eles começam a citar os 10 mandamentos. No guardar domingos e festas. Na Bíblia não está escrito isso. E lá outra coisa, não pecar contra a castidade. Não está escrito isso. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que você está lendo na Bíblia, achando, né, que está lendo a Bíblia certa pelo aplicativo do Google. Isso já está... Por que isso? Eu estou chamando a sua atenção porque isso é muito sério, irmãos. Agora imagina você, as crianças que estão nascendo hoje, elas já vão ter a Bíblia no aplicativo. E essa Bíblia é toda errônea, conforme o diabo quer, né? É conforme o diabo quer que vai acontecer. Então, isso nós temos que prestar muita atenção. Vamos advertir nossos jovens para não estudarem a Bíblia pela inteligência artificial, que ela está toda mudada. E nós estamos levando, você pode estar levando o seu filho, né, induzindo o seu filho ao inferno, a ir para o inferno, a obedecer Satanás. Isso é muito sério. Então vamos, né, corrigir enquanto há tempo. Se você tem essa prática de ler a Bíblia só pelo telefone, pare isso imediatamente. Pare isso imediatamente. E procure Bíblias antigas para você comprar. Não dessa linguagem novas. Para você ter uma noção, eu vou mostrar a minha Bíblia para vocês. Olha que a minha Bíblia, ela tem mais de 40 anos comigo. Olha só como que ela tá. Eu sempre estou remendando ela. Por quê? Porque eu sei que essas Bíblias atuais, elas estão todas mudadas. Olha aqui a minha Bíblia, para você ter uma noção. Olha aqui como ela tá velhinha. Tá vendo? Essa é a minha Bíblia, mas ela ainda tá com as letras toda marcadinha, porque eu estudo a palavra de Deus. Isso aqui não fica guardada dentro de um armário, não. Isso aqui fica na minha mão para mim ficar lendo ela todos os dias. Isso aqui é muito sério, irmão. Nós temos a nossa vida, a nossa felicidade, o nosso alimento, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, se eu não abraçar esse livro, abraçar ele e seguir essas regras em obediência, eu não vou ter tudo isso que eu tenho. Eu não tenho isso. Eu vou ser um pobre miserável, como muitos estão acontecendo isso. E tem pessoas que estão dentro de igrejas, que estão passando por misérias, por destruição. A vida deles são toda destruída. E sabem por quê? Porque não tem lido a palavra de Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus. Tem jovens hoje, não só jovens, mas adultos, já velhos. Se você citar, pedir algum livro da Bíblia, a pessoa vai ficar... Está escrito aonde? Está escrito aonde? Isso está escrito aonde? Não sabe se está escrito. Aí vai para a igreja, o pastor arrota, né, qualquer coisa lá para você, você acha que é verdade. E faz uma lavagem cerebral em você, que você acha que aquela sua religião é a melhor religião do mundo. Você está entendendo? É a melhor religião do mundo. Mas você está vivendo nessa religião, a melhor religião do mundo, você está vivendo uma desgraça. A palavra é essa. Você está vivendo uma desgraça. Você não tem saúde, você não tem alimento na sua casa. Você não tem uma casa para morar. Você não tem um emprego. E você acha que está tudo bem. A lavagem cerebral já foi feita na sua mente. Mas ainda dá tempo de acordar. Acorda. Vamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus diz que nós temos vida, Ele
tem vida e vida em abundância para nos dar. E por que você está nessa desgraça? Por que você está nessa vida fracassada? Porque você quer, porque você está dando ouvido a fábulas, você está dando ouvido a homens, e o próprio Deus nos garante isso. Maldito é o homem que confia no homem. Você deixa de ouvir Deus para dar ouvidos a Satanás, para dar ouvidos a homens que estão induzidos por Satanás a falar com você. Você não sabe nem como que é a vida dessa pessoa que está falando com você. Você não conhece a vida dela. Não conhece quantos pastores que lá no templo, em cima do altar, ele é um anjo. E dentro de casa ele é um demônio. Bate na mulher, é mal pelos filhos. Tá assim, tá assim. Procura conhecer. Então toma cuidado. Tome muito cuidado. Porque se você está sendo enganado, porque você quer ser enganado. Porque você não conhece a palavra de Deus. E nós temos que conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. Não dá crédito a ninguém. Não dá. A Bíblia fala para a gente não dar crédito a ninguém. Por quê? Porque nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Deus já escreveu. Foi Deus que escreveu. Não foi homens. Foi homens inspirados por Deus. Agora você tenha na mente isso. Pare de ler a Bíblia por inteligência artificial. Pare de ler a Bíblia por aplicativos de celular. Pare. Até tem muitos aplicativos de celular que já vem a Bíblia, né? A Bíblia completa. Aí todo mundo, quando quer um versículo, mas você já comparou esse versículo que você está lendo com o versículo da Bíblia? Cuidado. Cuidado. Talvez você fale assim, eu não vejo diferença não, tá tudo igual, para mim tá tudo igual. É isso que eles querem que você pense, que tá tudo igual. Você viu os 10 mandamentos que eu mostrei para vocês? Você olhar, se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, você acha que aqueles 10 mandamentos tá certíssimo. Tá correto. Mas pega uma Bíblia mais antiga para ver se realmente está aquilo. Tá entendendo? As palavras são todas modificadas, são todas modernas, né? Não, é porque a palavra foi moderna para nossa atualidade. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que vai mudar a palavra? Você ainda crê nessa babaquice deles, que eles estão querendo te enganar? E você ainda crê? Não, essa irmã, ela fala demais. Isso é porque eles mudam a palavra, o modo de falar, mas no fim dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa? No final da sua vida, você vai ver se vai dar a mesma coisa. Para onde que você está indo? Para onde que essa inteligência artificial está te levando? Cuidado. Cuidado. É um conselho que eu te dou, cuidado. Abra seu olho enquanto há tempo. Vamos ler. Hoje nós vamos ler a carta de Hebreus no capítulo 6. Pegue sua Bíblia. Por isso que eu sempre falo, pegue sua Bíblia e venha ler comigo. Para que a gente possa, né, ter um conhecimento, verdade da palavra de Deus. Que nos diz assim: por isso, deixando de lado os ensinamentos de elementares acerca de Cristo, prossigamos até a maturidade, não lançando novamente a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir. Quando você conhece a Bíblia, a essência da Bíblia, a palavra de Deus, e quando você ouve uma palavra que parece, é semelhante, não é igual, mas assemelha a palavra de Deus, ela é o quê? Você pode ter uma luzinha, né, piscando na sua cabeça. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu verificar.
experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era por vir. E depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a desonra pública. Tá vendo? Quando você, olha só, é triste até, e a gente eu tenho que falar. Quando você abandona a Bíblia e começa a ler a Bíblia pelo celular, pelos aplicativos, você está abandonando o primeiro amor. Você está abandonando a essência de Deus. Porque aquilo ali já foi modificado. Hoje a inteligência artificial está mudando todos os textos. Tudo que você escreve está mudando. E eu tenho até receio do que eu estou falando aqui com vocês. Pode alguém pegar esses vídeos e mudar tudo o que eu estou falando com vocês. Olha aonde que o diabo chegou. Eu tenho receio. Eu peço a Deus que isso não aconteça. Porque você já imaginou? Eu estou pregando, né? Eu estou transmitindo para você uma palavra séria, uma palavra verdadeira. E a inteligência artificial, ela pode pegar a minha imagem, a minha voz e transmitir para vocês uma imagem falsa, uma palavra falsa, para levar vocês, a conduzir a vocês ao inferno. Olha como que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. É tão grave. Se você parar para pensar, é tão grave, o que eu estou falando com vocês é tão grave, que vai levar multidões ao inferno. É tão grave, irmãos. Vamos parar de usar o celular para ler a Bíblia. Vamos parar, eu estou convocando vocês. Se você está ouvindo essa mensagem, transmite essa mensagem a outras pessoas. Porque é triste. Já tem aplicativos que, se eu estou falando aqui, eles distorcem tudo a minha palavra. É fake news. É como tem pessoas, né, que a própria internet, a própria televisão, ela sempre está falando que as pessoas estão fazendo fake news. E pode usar a minha imagem, a minha voz, para falar com vocês. Não é brinquedo. E aqui, Paulo está advertindo, para vocês terem uma noção, Paulo já estava advertindo no tempo que nem existia internet. Nem existia internet. Paulo já adverte eles. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está a ponto de ser amaldiçoada e o seu fim a ser queimada. Ainda que falamos dessa forma, amados, estamos convencidos de coisas melhores de vosso respeito, coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que tendes demonstrado para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim o mesmo cuidado para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Pois, quando Deus fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te darei muitos descendentes. E assim, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Pois os homens juram por alguém que lhes é superior. O juramento confirma o que foi dito, e para eles é o fim de toda a discussão. Por isso, quando Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa, de forma bem clara, a imutabilidade do seu propósito, confirmou com juramento, para que por meio de duas
coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, nós que corremos para o refúgio, para tomar posse da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois da de derrotar os reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Então, quem é essa figura, né, de Melquisedeque? Melquisedeque, ele é um sacerdote eterno de Deus, e ele veio ao encontro de Abraão, e ele abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha, possuía, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que é um sacerdote do Altíssimo, né, de Deus. Ele trabalha para Deus. E aqui fala que sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os descendentes de Levi que receberam o sacerdócio têm, de acordo com a lei, ordem de recolher o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, ainda que estes também tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha a promessas. Indiscutivelmente, o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os homens que morrem é que recebem dízimos, porém lá, aquele de quem se declara que vive. E, por assim dizer, até Levi, que recebeu o dízimo, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com este, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Portanto, se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdote levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade ainda haveria de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei, porque aquele de quem estas coisas são ditas é de outra tribo, do qual ninguém jamais serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nunca falou acerca de sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando se levanta outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, que não foi constituído conforme o mandamento da lei acerca da linhagem humana, mas segundo o poder de uma vida incorruptível. O que Paulo está falando aqui, que ele está falando do sacerdote? O que ele está querendo nos dizer aqui? Olha, para você ter uma noção. Deus, ele constituiu o sacerdote. Melquisedeque era um sacerdote. Era um homem superior, um ser superior, não vou falar homem, ele era um ser superior. E ele abençoou, esse ser superior abençoou Abraão e a descendência de Abraão. Para você ter uma noção, né, do como nós somos abençoados, como nós somos filhos de Deus. Porque Melquisedeque, ele veio do céu, ele não foi uma figura humana. Ele não teve genealogia, ele não teve nem pai nem mãe, ele simplesmente desceu do céu para abençoar. E ele abençoou, e Abraão deu o dízimo para ele.
deu dízimo de tudo que ele tinha, tudo que ele possuiu, deu dízimo a ele. Olha a grandeza do nosso dízimo, como que é sagrado. Nós demos o dízimo, quando nós damos o nosso dízimo, nós estamos dando o dízimo a um sacerdote. E esse sacerdote, ele é comparado, né, hoje. Por isso que os pastores, a Bíblia tem que ser santo, a palavra de Deus, ela chama a atenção dos pastores hoje em dia, para que aqueles pastores sejam homens santos, homens consagrados, né, na palavra de Deus, homens piedosos, homens, né, que observam os mandamentos de Deus. Então, o que está acontecendo hoje em dia, infelizmente, nós não vemos isso. Não vemos, mas vemos que esses pastores estão, né, aproveitando da fé cristã, da fé do povo, para adquirirem prosperidades, porque eles sabem que o erro deles não levaria à prosperidade. O pecado deles não levariam eles à prosperidade, no sentido espiritual. Mas quando eles mudaram, né, a estratégia, né, de conseguir o dízimo, né, para se enriquecer, tanto que eles ou pregam a salvação, eles pregam mais a riqueza, né? Eles procuram, né, a prosperidade, pregar mais a prosperidade, não pregam cura, que você vai na igreja, dificilmente você vê algum pastor orando por enfermo, por doente, e ele ser curado. Você não vê isso. Hoje, na atualidade, você não vê. Muitos, porque você vê o próprio pastor, né, nos hospitais, internados, doentes, enfermos, porque eles não têm poder para curar ninguém mais. Eles não têm. Poder de cura eles não têm. Porque eles já ficaram tanto nas trevas, eles já estão tão submersidos, né, nas trevas, que eles não têm esse poder de curar ninguém. Talvez você fale, então por que a gente vai nas igrejas? As pessoas vão nas igrejas, elas vão à procura de quê? De prosperidade. Elas vão à procura de paz. Elas vão à procura de quê? De conhecimento da palavra de Deus, mas ninguém obedece. Elas vão por ir. Elas acham que só de estar indo ali naquele templo religioso, elas são salvas. Colocam, às vezes, né, vai toda bonitona para a igreja, toda família, toda unida para a igreja, mas o lar daquelas famílias são todas destruídos. Por quê? Porque não tem um sacerdócio ali abençoando elas. A bênção que eles passam para elas são bênçãos vagas, porque são palavras que voltam, né, vazias. E a Bíblia fala sobre isso. Então, como se eu sou vazia? Se eu não estou com o Espírito Santo dentro de mim. Gente, vamos prestar atenção. Eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não ando com a minha vida no altar de Cristo. Como que eu vou abençoar alguém? Como que essa pessoa vai ser curada? Se de mim não vai sair virtude nenhuma. Então nós temos que ter muito cuidado. E aqui fala que não foi constituído conforme o mandamento da lei acerca da linhagem humana, mas segundo o poder de uma vida incorruptível. Portanto, dele se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele disse para Abraão, né, que Abraão, né, foi o pai, né, o nosso pai aqui na terra, que a própria Bíblia, o próprio Deus, ele disse, ele levou, né, Abraão, ele disse que de Abraão ia sair uma multidão de pessoas. Vamos continuar aqui. Portanto, por um lado, a ordenança anterior é revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduziu uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E visto que não foi sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramentos de Deus, que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso, mesmo Jesus tornou-se garantia de uma aliança superior,
Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos de continuar por causa da morte. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote perpétuo. Por isso também pode salvar totalmente os que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É um sumo sacerdote como este que nos convinha, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados dos povos, porque isto o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu santos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, o que Paulo está querendo dizer com tudo isso aqui? Paulo está nos dizendo que quem trouxe, né, da onde que veio toda essa linhagem, né, do povo de Israel. Paulo está explicando que não veio de um qualquer, veio de um santo. Quem abençoou Abraão para que Abraão... Só um minutinho aqui, vou dar uma... Minha cachorrinha fazendo barulho. Quem abençoou Abraão não foi um homem de carne, mas foi um ser celestial. Quem abençoou o homem não foi um outro homem, foi um ser celestial. Então, a grandeza do povo de Israel. E Deus, ele trouxe, né, quando ele tirou o povo do Egito, que estava lá na escravidão, que tinha acabado, irmãos, tinha acabado toda essa religiosidade cristã, já estava adormecida. Mas só que Deus lembrou do juramento que ele fez com Abraão. Quando fala que Deus lembrou do juramento que fez com Abraão, é porque Deus, ele veio em figura de Melquisedeque. Foi ele que jurou para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí o povo de Israel estava lá, escravizado, já estava no Egito já. Deus levou todo o povo. Por que Deus levou todo o povo para ficar lá no Egito, na escravidão? Porque aquele povo já estava todo disperso, não estava mais obedecendo a voz de Deus. E Deus tinha feito uma promessa com Abraão, de fazer dele uma grande nação. Porque quando você faz um voto, a própria Bíblia fala que se você faz um voto, alguém não cumpre, é melhor que você não faça. Como que Deus não ia cumprir o voto que ele fez com Abraão? Se ele mesmo disse, se nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. E como que ele não ia cumprir? Aí a palavra dele seria em vão. Então ele cumpriu. Ele cumpriu, tanto que ele tirou esse povo lá do Egito, que estava na escravidão, e estava refinando esse povo no deserto. Ele refinou esse povo no deserto. Quando ele passou essas leis para o povo cumprir, ele estava refinando o povo. Ele estava reeducando o povo no sentido espiritual. Ele estava reeducando: olha, eu não quero que você faça isso, se vocês fizerem isso, não pode fazer, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assado. Então ele foi explicando detalhes. Foi 40 anos que esse povo ficaram no deserto. E foi 40 anos que Moisés estavam lendo, né? Deus estava usando Moisés para colocar esse povo, que somos nós, somos descendência desse povo, né? Para trazer. E hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas não estão mais obedecendo. Está voltando a ser escravo, né? De Balaão. O povo está voltando a ser escravo. E o diabo está conseguindo. O diabo está conseguindo escravizar o povo.
ele está ganhando essa guerra. O diabo está ganhando essa guerra. Por quê? Por falta de conhecimento. Que o homem estão abandonando. Nessa época aqui de Paulo já estava observando que o povo já estava ficando disperso. Que o povo, ele sempre quer alguém, né, tá estimulando ele, tá dando um alimento. O homem, ele gosta de receber. Ele ama receber. Por isso que as igrejas, quando você vai nas igrejas, as igrejas estão, às vezes, tem muita gente no dia de domingo. Por quê? Porque elas vão lá que elas querem só receber. Elas não querem transmitir a palavra de Deus. Elas não querem estudar a Bíblia. Elas não querem, elas não estudam para transmitir uma palavra para outra pessoa. Elas não querem. Eu não tenho tempo, mas tem tempo de ficar no celular. Mas tem tempo de assistir televisão. E Deus vai cobrar isso de você. Por quê? Porque Satanás, ele já colocou essas diversão para você, para ocupar o seu tempo, para distrair você. E quando você vê, às vezes você fica 4, 5 horas no telefone, e quando você vê, você já até o serviço, quantas senhoras, donas de casa, que fica no telefone, e quando ela for ver, o serviço dela está todo sem fazer dentro de casa. Aí o marido chega, você não fez isso, você não fez aquilo, aí ela fala que não deu tempo. Aí começa a briga dentro de casa. Por quê? Por que tudo isso? Porque o diabo, ele quer inimizade, ele quer atrito, ele quer confusão, ele quer briga. O diabo procura isso. E as pessoas estão adormecidas, as pessoas estão achando que elas estão na igreja, andando na presença de Deus, mas elas estão dispersas. Elas são ovelhas dispersas que estão pastando, né, em outros pastos. E Deus está chamando sua atenção hoje. Vamos procurar andar na presença de Deus. Vamos conhecer Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos compartilhar, né, boas novas. Se você está enfraquecida na fé, se você fala assim, irmã, eu estou tão enfraquecida que eu não tenho mais ânimo de ler a Bíblia. Mas é isso que o diabo tem. Mas o que Deus, né, falou com Josué? Josué ser forte, muito corajoso. Se você falar para mim, irmã, eu não tenho mais força para ler a Bíblia, eu tenho muito desânimo, eu começo a ler a Bíblia, eu vou dormir, eu fico cansada, a minha fé espiritual já está morta há muito tempo. É lamentável você falar isso, mas você tem que se erguer, você tem que fortalecer. Quando você tem muita fome, você vai aonde? Você vai na sua cozinha procurar comida, fazer alguma coisa para você comer. Mesmo que você não tenha nada na sua casa, mesmo que você só tenha feijão e farinha, você vai fazer misturar farinha com feijão e vai comer, não é isso? Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não está tendo força para orar, falar com Deus, você tem que começar. Você tem que começar, de alguma forma você tem que começar. Começa orando. Ora 10 minutos, pega a Bíblia, começa a ler um capítulo, um versículo, vai adquirindo força, que Deus vai vendo o seu esforço e ele vai enviar um anjo lá, olha, vai lá, socorre a irmã fulano de tal, a irmã Maria, que ela tá se esforçando para conhecer a palavra de Deus, então chegue até ela lá. É assim que acontecem as coisas espirituais. É quando eu não tenho força, mas eu vou. Irmã, eu não tenho força para jejuar. Começa a jejuar. Começa a jejuar 2 horas por dia, 1 hora por dia. Porque o momento que você para jejuar, para falar com Deus, é um momento sagrado. É um momento que Deus está te alimentando. Você precisa desse alimento espiritual. Você precisa desse alimento espiritual para você se manter em pé. Por que muitas pessoas se suicidam? Por que muitas pessoas ficam na fila de médicos? Por que muitas pessoas ficam sofrendo? Por que muitas pessoas ficam desempregadas? Porque não tem força espiritual para lutar contra aquele mal-estar que ela está sentindo, aquela fraqueza espiritual. Ela não tem força, mas ela tem que ter força, porque quando ela tem fome, ela vai procurar comida. Quando ela tem dor, ela vai procurar um analgésico.
Não é assim? Não é assim com você? Quando você está com dor, você vai procurar o quê? Um analgésico. Vai procurar um médico. Quando você tem fome, você vai procurar comida. Não importa, se na sua casa não tem nada, você sai na rua procurando comida. Vamos procurar Deus. Vamos nos esforçar para andar na presença de Deus. É um convite que eu faço para você. E cuidado. Cuidado com o telefone celular, que ele pode te levar ao inferno. Termino por aqui essa leitura. Nós lemos hoje o capítulo 6 e 7 do livro de Hebreus. Se você gostou dessa mensagem, você transmite essa mensagem, compartilha com outras pessoas, se inscreva no canal para que o canal possa, assim que surgir um novo vídeo, o canal possa te informar. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos estar perseverando, né, na presença de Deus até o nosso momento, porque nós não sabemos que dia e nem que horas, né, que Deus vai nos levar, mas que no momento da nossa partida nós estejamos com o nosso espírito bem em comunhão com Deus, para que nós possamos herdar a vida eterna, porque aqui nessa terra a gente não herda nada, nada, nada. Você pode ter o maior império que você tiver, mas se chegou a sua hora de partir desse mundo, você vai apenas, o seu espírito sai, o resto fica tudo aqui. Tudo aqui. Tudo é terreno, ninguém leva nada. E você sabe disso. E você sabe disso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, um forte abraço, que Deus te dê força para você continuar. Se você quiser conversar comigo pelo WhatsApp, deixa o meu telefone aqui embaixo, você pode conversar comigo, pedir oração, pedir força, pedir conselho, que estamos aqui para aconselhar a todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.